no ônibus, você vai ouvindo uma conversa, você presta atenção que tem uma senhora que vai todos os dias com o terço na mão, orando, rezando o terço, o outro coloca um louvor. E isso tudo é como diz Salles, é o momento de você se harmonizar, mesmo ali naquela enchente, naquela coisa, naquele aperto, e passa aqui, passa ali, vai parando. Aí você presta atenção que ali você pode fazer o seu equilíbrio. Você pode buscar o seu equilíbrio ali naquele momento e tudo vai ficando. É tão mais tranquilo. É tão mais. Como vocês colocaram aqui, a gente só escutar. A gente só faz escutar. Ficar presente. Ficar presente, exatamente presente. Eu pego, ó, já vai fazer 6 meses pegando esse transporte e eu não prestei atenção que uma senhora ia todos os dias rezando o terço. Ou seja, a reclamação faz a queixume, gente isso. Faz você desequilibrar. Porque tem a mediunidade ostensiva, ou seja, tem uma sensibilidade a mais, tem uma antena mais potente. E aí, quando você sai dessa conexão, você se perde. Aí uma reclamava, ó, 7 horas da manhã, esse sol já tá quente desse jeito. Aí eu parei e olhei pro sol. Aí eu disse, oh, meu Deus, obrigada, que o sol tá bem quentinho. E aí eu botei o rosto bem pra cima, pro sol me, sabe, me penetrar mesmo, aquela luz maravilhosa. Aí eu disse, rapaz, e todo dia eu ouvia aquela reclamação, que calor, que o sol já tá quente, eu já tô suando 7 horas da manhã. E você vai se prendendo naquilo, mas quando você faz o silêncio interno... Você se blinda. Se blinda e você só sente o sol. Você sente que a moça tá ali orando por todos que estão ali dentro daquele... Que ela tá rezando o texto, não é só para ela. Sustentando ali aquela egrégora. Você escuta o louvor lá na frente e você vai colocando. Eu quero pegar essa fala sua, é importantíssimo que você traz aí, Chico. Agora eu vou jogar aqui para mim. Eu gosto de deixar... Observe o que ela está trazendo. Chico Xavier, ele dizia, Brandina, que as religiões são vibrações. Cada um vibra numa religião, vibra até sem a religião. Quando ela diz ali, quando você diz a mulher rezando o texto, o evangélico lá fazendo o louvor. Eu pergunto, no livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, os espíritas têm os seus anjos protetores ou os indivíduos têm seus protetores? Obviamente que nós não somos privilegiados. Todos nós temos espíritos amigos que nos auxiliam. Quando você fala do equilíbrio do ambiente, é cada um na sua vibração, que é a sua religião, harmonizando o clima. Para ele, o mundo espiritual é aquilo. O contato com o fora da matéria, que o espiritualismo vai falar disso, né? É você estar conectado com si mesmo. E quando o Rose fala da reclamação, eu fecho a minha fala aqui, dizendo que a reclamação é um ponto impeditivo para a renovação. Claro, totalmente. Vamos agora a Brandina sendo entrevistada aqui ao vivo e a cores. Eu acho assim, eu adoro esse eu. Que o laboratório principal é a família. É a família, né? Eu tenho vivido assim uns momentos que não tem sido assim muito fácil, que tem me pedido muita, como é que diz? Paciência. Testemunho. Testemunho, sim. Tem me pedido muito testemunho. Então, tem 2 irmãs aí que são bem difíceis, né? Então, como elas têm a maneira delas ser, eu tenho a minha, né? Então, tem sido, assim, uma forma de eu me trabalhar em mim a irritabilidade. Porque eu já disse aqui várias vezes, eu disse sempre, eu tenho uma maneira muito fácil de me irritar. Então, eu tenho há muito tempo que eu venho trabalhando isso em mim. Então, cada vez
que eu me irrito. Eu digo, sim, você agora se irritou de novo. E por quê? Vamos recomeçar aqui. E onde é que está? Onde é que está a chave dessa irritabilidade? A causa determinante. A causa, né? De tão rápido, de uma forma tão rápida, você sair. Você tem intolerância a algumas atitudes. Algumas atitudes, então eu me irrito. Então, a irritação, ela tem ligação com a intolerância. Com a intolerância. A intolerância, ela tem ligação com a rigidez. A rigidez tem ligação... É onde você cai, hein? Vamos lá. Vamos cá. Porque tudo que a gente faz aqui serve para todos, né? Para mim também. Sim, claro. Então, a irritação, ela tem ligação com a intolerância. Concorda até aí? Concordo plenamente. A intolerância tem conexão, é prima irmã da rigidez. Certo. E da autoridade também? Do autoritarismo. Concordo. Também da teimosia. Tudo é Também. primo, ó. Sim. Tudo conectado. Tudo junto. Mas talvez ressoe mais na intolerância. Que está, no fundo, quando você vai dissecar, tem a ver com a arrogância. A arrogância. Porque eu vou me achar melhor que o outro naquele contexto. Então, a pessoa, às vezes, coloca o óculos aqui. E eu acho que tem que ser com a perna fechada, né? Assim, Exatamente. dentro da caixa. Exatamente isso. Então, eu quero que ele fique com a perna fechada, até pelo perigo de alguém quebrar, até para proteger. Pode até ser um motivo excelente. Mas eu acho que a minha forma de fazer ou de enxergar é melhor do que a do outro. E a forma teimosa do outro, eu não vou enxergar a minha teimosia, eu vou enxergar a teimosia do outro. Porque aí é que é a sutileza. Mas eu cheguei Dessa na chaga. arrogância, eu cheguei lá. Eu descobri, eu disse, Brandina, você precisa. Aí o que é que eu estou fazendo? Para trabalhar tudo isso aí. Senhor, por misericórdia, me ajude a me libertar da minha ignorância, da minha arrogância. E como é que ele vai ajudar? Como é que Deus vai ajudar? Eu vou ter que trabalhar, meditação, Como? oração. Vai dar mais. E compreender. Calma, mas vamos na prática. Vai dar mais gente, A oração, vai dar mais gente. a meditação, ela vai fortalecer o seu ser. Mas eu quero saber na prática, né? Olha lá, o jogo do futebol. Como é que o jogador vai treinar? Tem que ter jogo para ele treinar. Bola, é tem que que eu- ter campo. As dificuldades. Aí né? vamos dizer que deixou o óculos aqui. Aí eu olho pro óculos, aí eu digo, você tem duas opções. Ou você deixa o óculos como ele está, ou você, de livre e espontânea vontade, você... Por exemplo, o prato está lá na pia. Sim. O prato. Aí eu digo, você tem duas opções, Brandi. Ou deixa lá. Ou deixa lá sem lavar, ou você vai, lava e não reclama. Isso. Então, eu tenho trabalhado dessa maneira. Tá lá as duas panelinhas sujas. Sim. Aí a panelinha ficou. Mas aquilo tá me incomodando a panela. Aí eu digo, só tem duas opções. Ou você lava a panela e se sossega, ou você deixa a panela até que o outro lave. Sim. Porque o outro não está incomodado. Quem está incomodada é você. Aí, olho, se eu puder fazer, se eu achar que eu devo fazer, aí eu digo, então, agora, muito bem, você vai ficar em paz. Então, eu tenho... Isso. É assim Aí, mesmo, vamos lá, Brandina, é assim vamos mesmo. aproveitar esse exemplo aí que é muito bom, da pia, da panelinha, né? É geral nesse negócio de pia e prato. Da né? panelinha, Ontem porque teve um naquela debate. hora, naturalmente, humanamente falando, é natural que você pense, mas se todo mundo está na casa e todo mundo está ali se servindo, e para manter a organização, é preciso que o outro tenha consciência, né? Que se a panela continua suja, vai prejudicar toda a comunidade ali, naquela pequena comunidade chamada família. Mas você está responsável primeiro pela sua evolução, pelo seu crescimento. E você tem consciência que você quer superar essa bendita ou maldita chaga que a gente arrasta há séculos, chamada orgulho, arrogância, que é tudo junto, né? Então você é que fala, eu quero me transformar.
E eu vou usar essa situação para isso. Ao invés de reclamar, eu vou para o lado oposto. Qual o contrário da reclamação? Qual o contrário da reclamação? Primeiro eu vou aceitar viver aquela situação. Então eu digo sim, não é para sim, não é que eu estou dizendo sim porque o outro está deixando a panela sem lavar. Eu estou dizendo sim para viver essa situação, essa cena onde o outro não tem a consciência ainda. Ele não tem a consciência de dividir o trabalho. E eu não estou tendo a consciência de superar o orgulho. Então, a vida usa as duas situações para oportunizar. Se a outra pessoa não quer aproveitar, é direito dela, é problema dela. Mas eu quero aproveitar. Aí, da aceitação, eu também vou para a gratidão. Qual é a gratidão? Não posso perder só a sua fala. Licença aqui, Raul. Antes da fala, não posso perder esse spoiler, como o pessoal fala, que está no quarto verso, no quinto. 1, 2, 3, no quarto. Não escrevas aos ainda cegos e surdos, que ainda não podem ver nem ouvir. Lembras de que há pouco estavas ali, deixando passar sem sentir palavras, reflexões. Então, quando o Rose fala ali que a gente tem a reclamação, a aceitação, porque a gente está ao todo tempo reclamando. Sim, seja na boca ou seja na mente. O Rose, ele deixar focado aqui a cama, olha, tem jeito não. Nessa vida você muda, não tem outra direção. Se é avarento, tem que melhorar. Se é ciumento, tem que melhorar. Se é violento, tem que melhorar. Nessa vida ou você muda ou você vai ter que voltar. Você gosta, né? Aí, quando a gente vai para a aceitação, rapidamente a gente vai alterando essa frequência e a gente consegue ir para a gratidão. Agradecer a água, as mãos, a mobilidade dos dedos. Poema da gratidão. Agradecer. Se a panela está suja, é porque tem panela. Comida, se a panela está suja, teve comida. Se tem alguém para eu brigar, é porque eu não estou sozinha ali, né? Eu não estou sozinha naquele espaço e eu tenho a oportunidade de me burilar através dessa situação. Aí a vida vai ficando mais leve. Jesus, quando lavou os pés quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro quis tirar o pé. Imagina, aquele pé não devia ser um pé bonitinho, não, porque eles andavam descalços, né? Devia ser rachadinho, né? E assim, Pedro puxa os pés e Jesus fala, se você não deixa, é porque não tem parte comigo, porque o maior serve o menor. O orgulho vai dizer assim, eu vou ficar lavando prato para enquanto fulano, ciclano fica ali no sofá. Eu não sou empregada de ninguém, não. É assim mesmo. Não, né? Exatamente. Mas o maior é que serve o menor. É porque aí que vai dar o exemplo, aí que vai dar, né, a motriz. Isso não quer dizer que é para ficar ali naquela passividade. Primeiro, entra nesse movimento de aprender como é essa frequência. Depois que está na frequência de gratidão, de aceitação, de conexão, aí é que se pergunta, Deus, como eu faço para despertar no outro a necessidade da ordem? Mas enquanto eu estou na reclamação, não tem como fazer pergunta que preste. A pergunta de quem está na reclamação é assim, por que isso acontece comigo? Por que a vida se repete? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Mas quando você está na outra frequência, a pergunta é diferente. A pergunta é diferente, a pergunta é assim, como eu faço para sacudir o outro sem me desesperar? Como eu faço para despertar sem humilhar, sem fazer com que o outro perca a dignidade? Como eu faço para servir sem me engrandecer? Como eu faço para ajudar sem me perturbar? Como? A pergunta muda. E aí vem ideias, vem intuições, vem oportunidades.
Aí vamos fazer um diálogo em casa, um almoço. Ó, fulano, seria o fulano, seria tão bom se você... vamos dividir as tarefas e a outra, se a outra tiver na arrogância e tal, paciência. O dia que eu quero lavar, eu vou lavar. O que não vale é aquele que é seguidor do Cristo, que conhece a doutrina espírita, que sabe da renovação, do convite de Joana, porque não vale o que não cabe, o número que não cabe mais é ficarmos em movimentos não saudáveis. A evolução não cabe, e não cabe mais, né? E vamos continuar a nossa entrevista. Agora vamos para o médium Ivanildo. O que desequilibra você e faz com que você se sinta perturbado e percebe que essa antena psíquica chamada mediunidade potencializa uma vez que você se desequilibrou? A falta de esperar que o outro faça o que deve ser feito. Como é o nome disso? Falta de paciência. A impaciência? Paciência. Ou é criar uma expectativa e se apegar à expectativa de achar que o outro já tem condição ou quer fazer aquilo que você acha que ele deveria estar fazendo. Ou também vigiar o que o outro faz ou deixa de fazer, né? Isso pesa um pouco. Fica com dor no ombro, não? Não. Tem dor no ombro, Mas não? eu também não crio expectativa. Se não faz, eu vou lá e faço e não reclamo porque eu fiz. Então isso não te desequilibra. Eu estou perguntando o que te desequilibra. Ultimamente, sinceramente, eu não me identifico com muitas coisas. Pessoal, mas você não é santo. Eu nunca disse que eu sou santo. Simplesmente eu não procuro me desequilibrar, senão eu desequilíbrio do outro. Então você está se vigiando para se manter em equilíbrio. Se mantém aqui. O equilíbrio, ele é esse ponto do meio, né? Onde a gente vê um lado, vê outro e consegue se manter ali, no caminho do meio. Quem não fica no caminho do meio, vai ficar no meio do caminho, porque a vida está levando a gente para frente. E a gente vai, nesse caminhar, ela nos empurra para frente, né? E meu amigo Salles... Oi, minha amiga. Mas procuro tomar sempre posição, entendeu? Você se posiciona. Ótimo. Em todos os sentidos, em todos. Tá, então você não está percebendo nenhum ponto frágil que precisa ser fortalecido. Não. Eu estou meio desconfiada, viu? Eu estou meio desconfiada porque a vida, ela é muito dinâmica e a vida está correndo muito rápido. Está tudo muito acelerado. E a gente não está aqui no planeta para outra coisa senão aprender a amar e aprender a servir e evoluir. Se tiver tudo sem emoção, tiver tudo muito bom... Está na hora de partir. Não. O que tem mais para fazer aqui? Mas não me querem do lado. Não querem, não? Você ainda tem muito para fazer, né? Mas é importante aproveitar o período na matéria para aprendermos ao máximo, né? Sempre, né? Eu vejo que me desequilibra, por exemplo, é eu não colocar as coisas no lugar logo, né? Aquilo que eu vou deixando, daí a pouco vai acumulando de cá, acumulando de lá. E, Ô, minha irmã. Minha irmã, tudo bem? Não precisa nem entrevistar eu. Nada. Você está falando por mim? Deve ser uma psicofonia, né? Querido Salles, o que você percebe que faz você desequilibrar e depois você percebe e fala assim, poxa, caí, escorreguei na casca de banana. Eu me sinto, na verdade, um privilegiado, né?
Porque as pessoas, às vezes, têm a falsa impressão que a gente, trabalhando na área da psicologia, a gente é um ser perfeito. É ruim. É ruim, isso é super ruim. E quando você... Ontem nós estávamos discutindo sobre esse tema central universal chamado prato. Prato é um tema universal. Ontem o pessoal parou. Estávamos em 3 casais falando exclusivamente do prato. A pia cheia de A prato. pia cheia de prato, aquela sequência. Eu já estou mais acostumado, porque eu já tenho a minha rotina. Eu pego meus pratos de manhã cedinho ali, chego ali, vou lavar, enquanto estou fazendo o meu café também, o café da casa, eu já vou lavando meus pratos. Não, esse é um ponto, eu só fiz para poder puxar o Brandina, para dizer que você não está sozinha, Brandina. Não tá mesmo. A pia é para todos. A pia do prato é porque, é como bem Rose disse, teve comida. E a Elisete está dizendo aqui, o programa está maravilhoso. Parabéns a todos. Obrigado a você mesmo. Mas é o seguinte, Rose, quando você citou ali, eu vejo não dar continuidade às coisas. Eu me proponho a um projeto e às vezes eu venho nessa que o texto fala, naquela inspiração que chega, e se eu não me ligar naquela coisa ali propriamente, isso depois da reflexão que o projeto não andou, eu digo, mas rapaz, você não terminou de fazer um, já quer mergulhar no outro. É uma coisa, e o que é que eu observo? E eu sempre já falei isso aqui, Brandinho, para você. Os poemas que eu faço aqui, eles não são para você, para você, para você. Os poemas são dirigidos a mim. Então, um dos estímulos que eu tenho em escrever, inclusive é um dos projetos que eu falei a você que fica, é quase que uma procrastinação, não é? Um dos projetos é colocar esses poemas num livro. Eu tenho mas eu termino pegando muita bagagem no plano físico, porque rapaz, quando eu não terminar isso aqui, o bicho vai estar pegando. Abraça pouca pé. Então, esse é um desafio. Esse é um desafio que eu tenho diuturnamente. Abrir muitas caixas. Muitas caixas e depois ter poucas mãos para fechar, para finalizar. Eu tem admito iniciativa e não tem acabativa. Acabativa, esse termo... Não é meu, não. Não apoiou, não? Não, eu fui em alguma live, algum programa que eu achei muito interessante. Eu já copiei. A pessoa ótimo. tem iniciativa e não tem acabativa. Tá ouvindo? Já gravou, Brandina? Esse aí? Mas não é meu, não. E aí, por que às vezes a gente quer muita ânsia, né, de fazer e não prioriza aquilo que vai nos levar à frente. O Waze da vida, né? Faz você pegar vários trechos, vários atalhos, principalmente quando a gente não sabe assim, não se conecta com o que é para eu fazer. Aí eu estou a serviço de quê e de quem, né? Acontece muito isso. Eu quero aproveitar aqui essa paradinha para convocar todos os trabalhadores espíritas para se inscreverem no encontro macro-regional que vai acontecer na cidade de Paulo Afonso, nos dias 11, 12 e 13 de julho. São 3 dias, mas nós vamos fazer aqui uma caravana para sairmos no dia 10 à noite, porque a gente dorme e na sexta durante o dia. Repita aí, onde eu erro, você a data. Paulo Afonso, é no dia 11, 12 e 13. 11 é à noite, na sexta-feira à noite. A e partida, né? O início ali, né? Então, esse encontro de trabalhadores não é um encontro aberto ao público, é só para quem está ativo, trabalhador espírita, nas áreas da ecologia, nas áreas da evangelização, na área da família, na área da arte, na área de Libras, na área da mediúnica, na integração das casas, nas doutrinárias. Tem vários campos, né? A doutrina espírita tem vários campos. Esperanto, arte de envelhecer, infância, juventude. Então, o trabalhador espírita, para se atualizar, para ter essa partilha, o que outra casa está fazendo? Então, o encontro vai ser em Paulo Afonso.
Como é uma cidade muito bonita, então a gente planeja visitar durante a sexta de dia e de tarde a cidade para de noite ir para o encontro, né? Para aproveitar o útil e o agradável, né? Então aí sintam-se aí convocados a esse encontro. Quero também falar que a Ação Entre Amigos, que a União Espírita lançou da barraca, uma barraca completa, com cadeirinha, com mesa, com sombreiro, com churrasqueira, com colchonete. Quem ainda não adquiriu o seu bilhete, tem poucos números ainda na mão dos quem estão vendendo, porque ela o sorteio vai ser no dia 10 de maio. E aí, quero aqui mandar um grande abraço para a Creuza Batista, para a Dona Anitta, para a Dene, para a Dora, para a Verônica, para a Zidália, para meu amigo Cadu, que eu encontrei ali, né, no comércio hoje. Cadu está sempre mandando um abraço aí. Está sempre na escuta. Um abraço, Cadu. Escuta. Para todos os amigos que estão aqui na escuta do programa Conhecer, na Rádio 93 FM. A Rádio do Coração. Então vamos de música? Vamos de música. Vamos aqui, a última música acho que vai, não sei se vai dar tempo de mais música. Que tem Brandina. Tem Brandina ainda. Não, Brandina. Brandina já está na programação espiritual do programa hoje. Nota, você sabia que ele é o nosso júri. Ele é. A música que fala na sua alma. Escolha uma música que nos chama, né, na reflexão, diante de tudo aqui que você ouviu. Se precisar de alguma letra, eu abro aqui. Eu pensei em uma, vou mentalizar aqui para ver se... Alento? Pensei... Não foi em alento, foi Quero Me Curar. Eu pensei nessa no início. Você quer que eu pegue a letra de qual? O que é que sua inspiração pediu? Me curar é boa. Me curar é bom. Bom momento. Você falou tanto de mudança, né? De renovar. É autocura, né, Brandina? Então vamos lá. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Via o mundo em um só corpo, esse de 1,70 m, devo a ele estar atenta, não posso julgar o outro. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia,
boba preconceituosa. Sou carente, amostrada do sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Excelente, Meire, me curar de mim. Que coisa linda você traz aí, a reflexão, a música. Flaira Ferro. Aqui Ju Barreto entrou aqui acompanhando a gente e gratidão por poder retornar a acompanhar o programa, diz nosso amigo A.A. Pereira 64. Grande abraço aí, meu irmão. Ele está nos acompanhando aqui de novo, então está há algum tempo sem poder. E seja bem-vindo de volta. Lembrando aqui a vocês que amanhã no Centro Espírita Fé e Luz, amor, amor, amor. O alto amor com a nossa amiga Sandra Matos. 4 de maio, portanto, amanhã, horário 19 horas. 19 horas no Fé e Luz, gente. Então, mais uma oportunidade para quem quer conhecer a doutrina espírita e ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quem está na cidade de Alagoinhas, dia de domingo, é um espetáculo, porque 9 horas tem doutrinária, reunião pública presencial doutrinária na União Espírita. 4 horas da tarde tem no Irmão Miguel. 5 da tarde tem no Cristanato, União, Paz e Caridade, que fica na Baixa do Porte. E 19 horas no Centro Espírita Fé e Luz. Então, nós temos 4 oportunidades de visitar 4 casas espíritas, assistir 4 doutrinárias. Ou, se não puder, pode em uma, pelo menos, né? Depende. De manhã, de tarde e de noite. Bem surtido aí o dia, né? Mas temos aqui o livro Mediunidade e Evolução para continuarmos o nosso estudo aqui mediúnico. Concorda, Salles? Concordo, nós temos aí 20 minutos. Um parágrafo. E antes, aí a gente joga o parágrafo e depois fecha com a prece final na voz da nossa amiga Brandina, que quem estava lá no seminário de mediunidade, assim como eu, ficou extremamente emocionado. Ela está ali, um potencial gigantesco, Você já tinha saído ou você viu? Não, quando eu cheguei, ela tinha acabado de contar. Rapaz, por isso que eu vou poder ouvir, né? Claro que a egrégora, em cada ambiente, que Mary hoje falou de manhã, né? Ela cantou uma música lindíssima. Foi. E ela, não, em outro lugar, porque o rio não é o rio não vai passar igual, né? Como é. Muda o tempo todo. Como assim também, às vezes você canta aqui, se você for repetir, né? Nada do que foi será do jeito que se foi um dia. Exatamente. Então, nós estamos aqui no parágrafo, semana passada, peraí, show. Então, a Mediunidade e Evolução, livro de Martins Peralva, é um livro pequeno, fácil de... ele é simples, ele é bem simples. Eu estou abrindo aqui. Lembrando também, gente, enquanto o Rose procura ali, que nós temos também, como lembrou nossa irmã Sueli, lá do Irmão Miguel, 16 horas, reforçando para vocês. Vocês que nos ouvem aí, um grande abraço, Zidália. Não sei se eu quero esquecer, né, Zidália, hoje?
Zidália, Luiz Fernando, Oliveira Galvão, vocês, meus irmãos. Vocês que querem aí acompanhar a doutrina espírita, nós também temos lá no Irmão Miguel, a partir das 16 horas, a doutrinária lá do Irmão Miguel. E aqui são 19 horas e 42 minutos. Nós vamos falar um pouco aqui, se bem que falamos sobre mediunidade o programa todo, né? Mas aí estamos com a leitura. Rosa. Capítulo 5, Mediunidade Vitoriosa. E Martins Peralva, ele começa trazendo um pequeno trecho de Emmanuel. Esse pequeno trecho diz: se acompanhas os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória de luz. Dizem com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Dizem o que pensas, que eu direi com quem andas. E diga o que fazes, que eu direi o que pensas, né? Então, Emmanuel diz aqui, o instrutor Emmanuel: se acompanhas os bons espíritos, deixarás para sempre as sombras da retaguarda. Nós somos espíritos numa experiência material. Aí, então, Martins Peralva vai trazer que o comportamento de quem reencarna com obrigações definidas no setor mediúnico é objeto de preocupação dos amigos da vida espiritual. Ponto. Repetindo, o comportamento de quem reencarna com obrigações definidas no setor mediúnico é objeto de preocupação dos amigos da vida espiritual. Por quê? A mediunidade, ela é combinada antes. Missões. Então, reencarnou com obrigações definidas no campo da mediunidade, por que passa a ser objeto de preocupação dos amigos que lá ficaram? Porque a gente se desvia muito fácil aqui. As coisas da vida material, o dia a dia, faz a gente desviar. Tem combinações que são assim impressionantes. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, se eu não me engano, capítulo 15, a pessoa tinha se dado conta do tanto de danação que tinha feito ao longo de várias existências. E quando caiu em si a ficha, nesse livro, Humberto de Conta vai contar um caso real de um cidadão que, quando ele se viu fazendo tanta maldade, tanta perversidade naquele caso, ele fala assim: olha, eu quero reencarnar. Surdo, mudo, com problemas de má formação orgânica, e ele mesmo se desenhou merecedor de um tanto de coisa que ele tinha feito alguém passar. E a misericórdia divina fala assim: não precisa isso, porque não precisa esse sofrimento. Vamos trocar essa liberdade de consciência por 8 horas de serviço mediúnico por semana. E só depois que você tiver com 30 anos, viva lá 30 anos, e fica mais uns 30, 8 horas de serviço, de intercâmbio dos dois mundos, para divulgar que não é só a matéria, que também tem a necessidade da pessoa se espiritualizar. Então, nada assim, nada pesado. Ai, que troca melhor do que essa, né? É melhor do que quando o banco chamava a pessoa para dar desconto de dívida, de 90% de desconto, né? Rose, o que você está falando também está aqui no poema hoje. És instrumento do além, num diálogo constante com aqui, mas não deixe a palavra fugir para que outro não cumpra a missão. Aí, tem que cumprir a missão. Tá vendo? Seu poema está inspiradíssimo, né? Esse poema é mediúnico. Mediúnico, claro que é mediúnico. Certeza. E aí, quando a pessoa chegou com 30, aflorou a mediunidade. E começou a sentir todos os movimentos da mediunidade. A eclosão mediúnica veio, né? E aí se atrelou numa casa espírita, tal, começou a fazer
Daí a pouco começou. 2 anos se passaram. Aí a pessoa, eu estou fazendo papel de besta porque fulano não ajuda, ciclano não faz, beltrano, igual a pessoa lá da pia, deixa a pia lá cheia, né? Mas isso no campo da mediunidade. Também não quero não, vou desistir, né? Quero saber não, eu vou cuidar das minhas coisas, né? E aí, o que acontece? Objeto de preocupação. Porque teve um combinado antes. Cada médium vai ter o seu combinado. Mas ninguém vem com mediunidade ao acaso, porque não vai ter um sorteio para falar, você é médium, você não é. Você tem ostensiva, grau X. Mediunidade não é um adereço, é um não brinde. É um adereço. É um meio de aumentar a nossa oportunidade de evolução e, em alguns casos, de reparar as danações que a gente já fez em outras eras, quando a gente estava em outros caminhos, detratores do Evangelho. Rose, e completando essa mesma estrofe, é isso aqui. Há quem espera a mensagem de estímulo e coragem para sair do ostracismo, permitir-lhe a evolução. Então, o papel do médium, né, é esse papel de autotransformação através da mediunidade, porque você é uma constante lembrança, como a gente sempre fala. Quando você está médium, você está num propósito de modificar as suas condutas. Esses questionamentos que você faz o tempo todo é uma retroalimentação. E no papel do auxílio aos irmãos que se encontram nesse ostracismo, nessa ignorância. E vamos lembrar aqui que médium não é só médium ligado ao centro espírita. O centro espírita estuda. Mas a pessoa pode ter mediunidade em várias situações, condições. Ele é intermediário entre um plano e outro plano. Bem lembrado. Martins Peralva, voltando, a destinação do médium é o trabalho que deve ser realizado de modo completo. Grande é o número dos que realizam imperfeitamente os compromissos, fogem ao serviço sob alegações pueris, repudiam a faculdade, temerosos do sofrimento. Porque olha, dá um certo medo de quê? Temor, né? Temor. Porque o freio, a pessoa tem que se modificar, diminuir determinados comportamentos viciosos, de hábitos que não levam para frente. Negligenciam as tarefas, trabalham com má vontade, cultivam dúvidas infundadas, colherão de certos efeitos da deserção. Outros realizam o trabalho incompleto, menosprezam os dons mediúnicos conferidos com vistas ao aperfeiçoamento. Valorizam argumentos e opiniões de pessoas que não podem compreender a grandeza da tarefa mediúnica. Revelam insegurança interior. Cultivam caprichos individuais. Dão importância aos problemas das considerações públicas. Tais companheiros realizam parcialmente o quadro de obrigações. Então, nós vamos ficar aqui no livro Mediunidade e Evolução, Martins Peralva. Perfeito. E aqui a gente passa as considerações finais antes do fechamento. Vou começar por lá, pelo nosso irmão e amigo Evanildo. Está bem distante lá, viu, Evanildo? Gostaria de desejar uma boa noite a todos, que possa ter um bom final de semana e que todos tenham um bom domingo e fiquem todos em paz. Ok, aqui a nossa amiga e irmã Ana Meire. Terra. Agradecer sempre. Tá voltando. Agradecer sempre a vocês todos. Um prazer estar aqui. Boa noite. Bom início de semana. Que Jesus esteja sempre no comando e em nossos corações. Ele está no meio de nós. Exatamente. Rosiane Massariol. Eu desejo sempre que Jesus se sinta acolhido ao seu lado. Ele sempre está ali esperando
a gente dizer sim, sim à vida, sim ao outro, do jeito que o outro é. Que nós possamos compreender a finalidade da existência, aproveitando cada recurso que nos chega para darmos, né, a esses recursos uma utilidade que nos leve à frente, que possamos validar a vida, valorizarmos o outro, amarmos-nos mutuamente e lembrarmos que seremos reconhecidos como discípulos de Jesus por nos amarmos uns aos outros. Que Jesus fique em cada lar e em cada coração. Que assim seja. Que assim seja. E aqui eu também me despeço, agradecendo a vocês por mais um programa participativo e de muito conhecimento. Conhecer é preciso. Brandina, é com você, minha irmã. Vai ser a música de Bezerra, né? Então, quem tiver, aproveitar, gente, esse momento para, se você quiser colocar um copo de água para ser fluidificado, ou uma jarrinha para distribuir com os da casa, e depois você também continuar tomando durante a semana. Vamos nos conectar juntos, porque 1 mais 1 é muito mais do que 2. E às vezes tem alguém adoentado em casa e essa água é uma água fluidificada. Você vai fluidificar aí com o seu magnetismo. Esse hino para mim é uma oração. Ele vem comigo há muito tempo, sempre nas minhas visitas aos doentes. Então, que possamos pensar nos doentes, daqueles que nesse momento precisam da ajuda espiritual, rogando a Bezerra de Menezes e as suas falanges socorristas, que neste momento eles possam auxiliar a todos nós, a cada um de nós. De olhar calmo e sereno, de semblante tão ameno, que bondade é o nosso irmão, ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração dos enfermos, não se esquece. Quando te chamam em preces, no momento estás presente, ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a sua mão, somos os teus pacientes, tua presença neste ambiente é de Jesus, aqui vê-lo presente. Bezerra, amigo, querido irmão,
agradecemos de coração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e às mulheres de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e às mulheres de boa vontade. Jesus, amado Mestre, derrama sobre os teus filhos da tua misericórdia e da tua luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos leve de volta para os nossos lares, agora e sempre. Que assim seja.